Tipos de softwares. Nome Marina Spigstack. Existem os softwares de sistemas, que são divididos entre sistemas operacionais, como exemplo o Windows, o Linux e o Mac. E também existem os programas utilitários, como exemplo verificação de disco, cópias de segurança, etc. Existem vantagens e desvantagens, como por exemplo do Windows. As vantagens são que o painel de controle é bem mais simples, os recursos são visíveis e práticos, tem os melhores players de mídia digital, os melhores programas atuais e práticos, todo o comando do Windows é simples. As desvantagens é que a Microsoft é uma das empresas líderes de mercado e mesmo assim ainda cobram preços exorbitantes por seu sistema operacional, além de que a cada versão nova que é lançada do Windows requer uma máquina mais potente. Software de aplicação. Eles são constituídos por uma variedade de programas que nos permitem realizar várias tarefas relacionadas com nossos trabalhos e lazer. Então, os exemplos são o processador de texto, que faz o processamento e tratamento de texto, como o Microsoft Word. A folha de cálculos, normalmente utilizada para realizar cálculos numéricos e elaborar gráficos, como, por exemplo, o Microsoft Excel. Sistemas de gestão de base de dados, que fazem a aplicação que permitem elaborarem ficheiros com informações devidamente catalogados e ordenados, como o Microsoft Access. Apresentação gráfica utilizada para criar conjuntos automatizados de slideshows, que podem incluir efeitos sonoros e visuais, como por exemplo o Microsoft PowerPoint. As browsers é um programa de navegação na internet. Exemplo, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. As vantagens do software de aplicação. Atende às necessidades exatas do usuário, uma vez que é projetado especificamente com um propósito em mente. A ameaça de vírus invadindo custom-made software de aplicação é muito pequena, uma vez que qualquer empresa que incorpora ele pode restringir o acesso e pode vir até com meios para proteger a sua rede também. Licenciado, software aplicativo recebe atualizações regulares do desenvolvedor, por razões de segurança. As desvantagens do software de aplicação. Desenvolvimento de software aplicativo projetado para atender fins específicos pode revelar-se muito caro para os desenvolvedores. Alguns softwares que são projetados especificamente para um determinado negócio pode não ser compatível com outros aplicativos de software em geral. Isso é algo que pode vir a ser um grande obstáculo para outras empresas. O desenvolvimento do software aplicativo é algo que leva muito tempo, porque ele precisa de constante comunicação entre o desenvolvedor e o cliente. Isso atrasa o processo da produção do software de aplicação, o que pode se revelar prejudicial em alguns casos. Software livre. A licença de software livre permite que ele seja usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem nenhuma restrição. Esse tipo de software é distribuído com o seu código-fonte. Então, a gente tem acesso ao código-fonte desse tipo de software. Esse seria o software livre. Um software que é considerado livre tem que atender os quatro tipos de liberdade para usuários, definidos pela Free Software Foundation, que são a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para suas necessidades. Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo, a liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie. Então, exemplos de software livre são Mozilla Firefox e Google Chrome. Software livre tem vantagens como o baixo custo, a flexibilidade na configuração do ambiente, o incentivo ao desenvolvimento tecnológico do país e na maior segurança dos software livres, já que por serem menos utilizados também são menos visados por hackers, vírus e programas maliciosos. As desvantagens dos softwares livres são as interfaces pouco intuitivas
com instalações complicadas, afastamento do padrão mundial de softwares utilizados. Software gratuito. O software gratuito, freeware, por si só é um software que você usa sem precisar pagar. Você não tem acesso ao seu código-fonte, portanto não pode alterá-lo ou simplesmente estudá-lo, somente pode usá-lo da forma como ele foi disponibilizado. Só o exemplo de softwares gratuito seria o Mozilla Firefox, o Google Chrome, o Google Maps, o Google. Existem também o software proprietário, ou seja, o não livre. É aquele cuja cópia, redistribuição ou modificação são em alguma medida restritos pelo seu criador ou distribuidor. A expressão foi cunhada em oposição ao conceito de software livre, normalmente a fim de que se possa utilizar, copiar, ter acesso ao código-fonte ou redistribuir, deve-se solicitar permissão ao proprietário ou pagar para poder fazê-lo. Será necessário, portanto, adquirir uma licença, tradicionalmente onerosa, para cada uma destas ações. Exemplo do software proprietário são o Adobe, Photoshop, Real Play e Zip.